Olá, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. E entre tantos ensinamentos que Jesus nos trouxe, existe um que causa espanto, porque ele diz assim: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e os seus pais, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Está registrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versos 34 a 36. E em outro momento ele diz: eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que eu vim trazer paz, né? Que eu vim para dar paz à terra? Não. Eu vou-lo afirmo, antes, divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Lucas registrou dessa forma no capítulo 12, versos 49 a 53. Ao ler essas passagens do Evangelho de Jesus, muitos se perguntarão: como assim? Jesus não foi a personificação da doçura, da bondade? Como ele iria assumir que não veio trazer paz, mas espada? Separar os parentes, lançar fogo à terra. É sempre bom a gente recordar o alerta do apóstolo Paulo, quando ele diz que a letra mata e o espírito vivifica. Nós precisamos buscar, garimpar nos ensinamentos de Jesus o que está por trás da letra. Devemos entender que se encontra por trás, então, dessas palavras, né? O que se encontra por trás dessas palavras do Mestre Jesus. Procurar a verdade que está lá por trás da letra, né? Em João 8,32, encontramos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vamos refletir. Para a verdade ser implantada na terra, ela terá que enfrentar a mentira. Então aí já começa uma luta. A verdade vai ter que enfrentar a mentira. E isso vai trazer lutas e discórdias. Porque a mentira, quando instalada, ela não quer dar lugar à verdade
para não perder as regalias. Vejam o que nós estamos enfrentando hoje, nesse momento de transição aqui na Terra. Muitas mentiras foram implantadas, foram instauradas nos governos. E quando chega um grupo e começa a desmascarar a mentira e apresentar a verdade, os que estão assentados na mentira não vão ficar nada satisfeitos com isso. Então, vejam bem, a verdade encontrará oposição e não se implantará sem luta. A resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Então, quanto mais verdade é levantada para acabar com uma mentira, maior número de interesses. Então, os que estão assentados na corrupção, na roubalheira, no desvio de dinheiro, tudo isso vai afetar, não é? O estabelecido, os negócios que vigoram, e né, muitos interesses sendo feridos, mais alarde, mais aborrecimento essas pessoas terão e mais eles enfrentarão para abafar a verdade que está surgindo. Então vejam, quando uma ideia é falsa e não afeta os interesses, né? Se a ideia, né, então for falsa, se a ideia for inconsequente, ninguém dá bola. Ninguém dá bola. Os que estão estabelecidos. Não está incomodando. Ninguém vai dar bola. E deixa passar batido. Não se alarmam. Não se alarmam, porque aquilo ali não afeta. Mas se a ideia ela é robusta, ela repousa em base sólida, se os opositores eles vão entrever um futuro para essas ideias que estão chegando, o instinto adverte os antagonistas da verdade de que aquela ideia que está chegando representa um perigo para eles, para a ordem vigente, em cuja manutenção eles estão interessados, então partem para o ataque. Foi o que aconteceu quando o atual presidente começou a lançar as ideias do que seria feito caso ele alcançasse, e o indivíduo levou uma facada. Por quê? Porque os opositores instintivamente perceberam que ali morava um grande perigo para a manutenção do status quo. Então vejam bem, à medida da importância e dos resultados de uma ideia se encontra na emoção que o seu aparecimento desperta, né, causa nas pessoas que estão entrando em contato com essa ideia. De um lado, as pessoas ficam emocionadas e animadas pensando nas mudanças. E do outro lado, o medo de que se destrua a boquinha, os privilégios. Então, nós podemos medir a importância de uma ideia nova analisando estas duas situações.
Então, a emoção que causa o seu aparecimento na violência da oposição, que provoca uma violência, bem como no grau e na persistência da ira dos adversários. Então, basta nós observarmos a violência como as novas ideias são recebidas pelos adversários, os que não estão interessados em mudança, né? Não estão interessados em mudança, para a gente perceber qual é a verdade, não é? É interessante a gente pensar na história, né? Por que é que os sacerdotes, os escribas, os fariseus perseguiram Jesus de Nazaré? Porque ele anunciava um pensamento que jogava por terra a ordem estabelecida. Os ensinamentos de Jesus trazia substância para acabar com os abusos. Os sacerdotes ficaram alvoroçados, querendo destruir Jesus, e levaram ele à cruz. Por quê? Porque eles tinham muito a perder, né? Jesus chega no exato momento em que as ideias pagãs estavam em declínio. A razão estava aflorando. A crença de muitos naquela ocasião havia desaparecido. O que sustentava esse pessoal que estava na administração pública, que estava no domínio, né? Esses sacerdotes, esses escribas, esses fariseus, era o interesse pessoal. E olha como a história ela é cíclica, né? Hoje nós observamos mundialmente os interesses pessoais estão acima dos interesses coletivos. E era o que acontecia lá naquela época. O que sustentava as pessoas, que seriam hoje os nossos parlamentares, os nossos juízes, né? Aqueles que estavam nessa posição de comando, eles só pensavam no interesse pessoal. O interesse pessoal, ele é tenaz, ele é firme, ele não cede à evidência. O interesse pessoal, ele é uma sustentação para as pessoas materialistas, não é? Para as pessoas interesseiras. Eles pensam naquilo que é importante para eles, o que vai trazer benefício, que eles não querem perder os benefícios. O ser humano interesseiro, ele fica irritadíssimo quando se apresenta a ele a luz da verdade. E quanto mais evidentes forem os seus erros, mais aborrecidos ficam. O interesseiro sabe que está errado. Não é um bobinho, um coitadinho. Ele sabe que está errado, mas ele não quer mudar o estabelecido. Por quê? Ora, porque a situação lhe é favorável. E se não tem ligação espiritual, essa pessoa não tem ligação espiritual.
E o seu foco é materialista. Então, repele a luz. E a luz é o quê? É a verdade. Que pode abrir os olhos aos cegos e, como o erro o favorece, ele se agarra e defende. Então, o que nós observamos hoje? A perseguição ao pessoal conservador pela esquerda. Demonstra exatamente esta situação. Os que estão se beneficiando do atual estado de coisas, muitos sabem que eles estão errados, que a verdade está sendo evidenciada, mas eles não querem que as pessoas abram os olhos. Então, eles pretendem bater de frente e insistir na teoria de que a verdade é que é o erro, para que eles possam continuar usufruindo dos benefícios que a mentira traz de favorecimento para eles. Então, quando Jesus diz, eu não vim trazer paz, mas a espada, ele nos alerta que a implantação da sua doutrina não se faria de forma pacífica, mas com muita luta, lutas sangrentas. Hoje, nós estamos vivendo a luta do bem contra o mal, porque o materialismo quer implantar na Terra o seu governo. E é por isso que o Cristo, ele é perseguido. Vejam que os países comunistas perseguem os cristãos. Nós temos hoje cristãos sendo decapitados. Então não será com tranquilidade, amenidade e paz que nós implantaremos o reino de Deus na terra como foi anunciado por Jesus. Mas é com luta, lutas sangrentas. Porque os seres que não compreenderam os ensinamentos de Jesus ou que não quiseram compreender, porque escolheram o lado do materialismo, não quiseram compreender. Então, separados por crenças, porque o materialismo também é uma crença, não é? Então, separados, desembainharão as espadas uns contra os outros. E a divisão reinará entre os membros da mesma família que não têm a mesma fé. Um tem a fé no materialismo, o outro tem a fé em Jesus. Um está lutando pelos benefícios terrenos e o outro está lutando pelos benefícios espirituais, que renderá também benefício terreno, mas o benefício espiritual vem primeiro. Então vejam, eu vim atear fogo à terra para expurgá-la dos erros, preconceitos. Como
se lança fogo a um campo para destruir as ervas daninhas? Tenho pressa, diz Jesus, de que ele se queime, para que a depuração seja mais rápida. Né? Então, quando o agricultor está lá fazendo a sua poda, sei lá como é que chama, está lá cuidando do campo, né? Era muito comum pôr fogo, matar tudo, as ervas daninhas, tal, para poder nova plantação. Então, esse momento tão cheio de turbulência, Jesus fala que é como o agricultor que coloca fogo ao campo e que ele quer mesmo que queime, porque a depuração precisa ser feita. Então é com esse sofrimento, com essa angústia, com essa luta, que Jesus está ilustrando, dizendo que é a depuração mais rápida, visto que é desse combate que a verdade sairá triunfante. Então, a verdade vai sair triunfante. Essa é uma afirmação do próprio Mestre Jesus. Porém, será com luta, com discussão, não é? E que depois dessa guerra, aí sim virá a paz, né? Depois de todo esse ódio, a fraternidade universal será, né? Esse ódio partidário, né? O ódio partidário, porque nós estamos num momento de embate, de ódio partidário. E aí, depois disso, a fraternidade universal será implantada na Terra. Depois das trevas desse fanatismo maluco ao mundo material, né, ao materialismo, a luz da verdade, não é, esclarecida será implantada. Estamos vivendo o momento em que o bem luta contra as forças do mal que querem dominar o mundo. Tenhamos cuidado. Fujamos de tudo que não se enquadre aos preceitos cristãos. Então, se nós quisermos saber qual é o lado certo, vamos analisar qual é o lado que está pregando os valores morais e qual é o lado que está pregando a extirpação de tudo quanto é valoroso para o ser humano, que está querendo destruir a família. Quando se fala Brasil acima de tudo, porque está profetizado que o coração do mundo será pátria do Evangelho. Então, colocar o país acima de tudo significa valorizar este coração do mundo, esta pátria do Evangelho. Então, se nós temos isso em mente, o nosso dever como cristãos é lutar para que as nossas leis se coadunem com as leis cristãs. Aí nós vamos levantar a bandeira contra o aborto, por exemplo, contra a ideologia de gênero, por exemplo. E quando nós falamos Deus acima de todos, é porque o materialismo não deverá nortear as nossas vidas. O que deve nortear a vida do cristão é Deus. É lembrar que Jesus nos apresentou Deus como Pai, como provedor, como cuidador das nossas vidas. Observemos de forma racional
os acontecimentos e teremos condições de escolher o nosso lado. Que possamos chegar no fim dessa batalha, nos encontrar com o nosso Mestre Jesus e ouvir dele: muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiéis no pouco, dar-te-ei a intendência do muito. Muita paz.